Oi pessoal, aqui é o professor Thiago para mais uma aula. Hoje vamos falar sobre ângulos. Então, para definirmos ângulos, antes eu vou definir aqui uma semirreta. Então, tendo uma reta, se marcarmos nela um ponto, então nós definimos duas semirretas. Dividimos a reta aqui em duas partes, definimos duas semirretas. Ou seja, se uma reta ela é infinita aqui para ambos os lados, para ambos os sentidos, então, uma vez que marcamos um ponto, então temos uma origem e um sentido infinito. Então, se eu sobre uma reta marco um ponto, eu então acabo dividindo ela em duas semirretas, uma aqui infinita para a direita, outra aqui infinita para a esquerda. Bem, para representar e nomear as semirretas, a gente utiliza essa nomenclatura aqui. Nós colocamos o ponto de origem inicialmente, depois o outro ponto que é marcado apenas para determinar o sentido dela, e essa setinha aqui que é justamente para fazer essa representação, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, a semirreta de origem em A, sentido em B, semirreta AB. Temos então aqui outra semirreta com origem em O, sentido para P, semirreta OP ou semirreta de origem em O, passando por P. São duas formas de nomear essa semirreta. E aqui temos uma reta, e uma vez que a gente marca o ponto O, então nós criamos então aqui duas semirretas. Semirreta OA, com origem em O, sentido em A, passando por A, ou a semirreta OB, origem em O, passando por B. Bem, agora sim a gente pode definir então ângulos, né? Então, uma vez que eu tenha duas semirretas com a mesma origem, tá? Então, se eu tenho duas semirretas com a mesma origem, então eu faço um ângulo, eu crio um ângulo, que na verdade é o nome dado a essa abertura entre duas semirretas. Então, quando eu, na verdade, pego duas semirretas com uma mesma origem, o que eu crio no plano são dois ângulos. Um ângulo aqui entre essas duas semirretas e outro ângulo aqui à esquerda entre essas duas semirretas. E aí, convém que a gente sempre trabalhe com o ângulo de menor abertura, com o menor ângulo. Então, por exemplo, eu tendo aqui esse ângulo à esquerda maior, eu vou trabalhar, na verdade, com o ângulo aqui menor entre essas duas semirretas, tá ok? Na verdade, a gente diz que irá trabalhar com o ângulo de menor arco, tá? E aí, para representar a nomenclatura aqui dos ângulos, a gente vai utilizar o AOB ou BOA. Então, observe, eu uso o ponto da semirreta, depois eu vou para a origem, depois eu vou para o ponto da outra semirreta. Ou sentido contrário, tanto faz, tá? Costuma-se colocar aqui, por exemplo, na ordem alfabética, mas isso não importa, como eu disse. E aí a gente vai usar o acento circunflexo em cima do ponto central, que na verdade é a origem, né? É o nosso vértice aqui do arco. Então, por exemplo, aqui A, O, B, repara, ó, o circunflexo no O, eu leio o ângulo AOB. Ou simplesmente só o chapeuzinho aqui no O e eu leio o ângulo O. Bem, e se essas semirretas, então, tendo essa mesma origem, estiverem numa mesma reta? Bem, a possibilidade é delas serem inicialmente opostas, e aí eu teria, então, dois ângulos que nós chamamos de raso, né? Então, aqui eu tenho a semirreta OB, semirreta OA, e ambas as semirretas estão em cima da reta AB. Então, eu crio com isso dois ângulos aqui rasos, dois ângulos iguais. Repare que aqui eu tenho a volta completa. Esses dois ângulos rasos são ambos verde e o amarelo de meia volta.
chamamos de ângulo raso o ângulo de meia volta. E a outra possibilidade é, ao invés de serem opostas, estando na mesma reta, elas serem coincidentes, elas coincidirem, estão ambas uma acima da outra, uma sobreposta à outra. Então, imaginemos aqui a reta OA e a semirreta OB, ambas aqui sobrepostas. Então a gente tem a possibilidade delas terem um ângulo nulo. Significa que nunca houve abertura aqui entre a semirreta OA e a semirreta OB. A outra possibilidade é delas estando sobrepostas, serem coincidentes. Na verdade, elas terem dado um giro completo. Imaginemos aqui a semirreta OA, imaginemos a semirreta OB, que tenha feito uma abertura, dando um giro completo e voltou aqui para o mesmo ponto. Então, na verdade, elas deram um ângulo de uma volta completa, né, no plano. Bem, vamos falar agora de medidas de ângulo, né? Bem, a unidade de medida mais utilizada, mas não é a única, a mais utilizada para medir ângulos é o grau, que é utilizado aqui, o símbolozinho desse zerinho sobrescrito aqui. Bem, a medida de um ângulo de uma volta, né, de volta completa, são 360 graus, ou 360 e o símbolozinho. Bem, o ângulo nulo, sem abertura nenhuma, mede 0 grau, e o de uma volta mede 360 graus. Ambos vão estar posicionados no mesmo ponto, né, como nós vimos ali no exemplo anterior. As duas semirretas sobrepostas poderiam ser em um ângulo nulo ou uma volta completa. O arco criado acaba voltando para o mesmo ponto, né, para essa origem. Então, nós dizemos que 0 grau e 360 graus são ângulos congruentes, tá? Eles param no mesmo ponto. Bem, aqui eu tenho aqui essa representação, 360 graus a volta completa. Nós vimos no exemplo anterior que 0 grau também não teria se movido, então ambos estariam em cima dessa semirreta aqui. Bem, se o ângulo de volta completa mede 360 graus, então aquele ângulo raso que nós comentamos também ali anteriormente, que é o ângulo de meia volta, vai medir 180, a metade exata de 360. Tá? Aqui eu deixo um adendo histórico sobre o porquê da volta completa ser 360 graus. E a quem quiser, quem é interessado, é uma pausa no vídeo aí para saber um pouco mais. Bem, se nós temos então o giro de uma volta completa medindo 360 graus, então se eu pegar esse giro em volta completa e dividir em 360 partes iguais, então eu vou ter cada ângulo medindo 1 grau. Bem, esse instrumento aqui, vocês já devem ter visto, chama-se transferidor. Esse é um transferidor de volta completa de 360 graus. E temos ainda os transferidores de meia volta, são os de 180 graus. Bem, os transferidores vão ser utilizados para a gente medir alguns ângulos simples no caderno, didaticamente. Apesar de existirem outros instrumentos mais precisos, mas o transferidor vai ser o suficiente para a gente, por exemplo, analisar ângulos em desenhos geométricos, etc. Bem, o ângulo ele vai poder ser classificado basicamente nessas 4 opções, que é ele ser maior do que 0 e menor do que 90. Maior do que 0, porque o 0, apesar de não estar aqui, é um ângulo nulo, tá? Ou de volta completa, são congruentes como nós vimos. Então aqui, se o ângulo medir mais de 0 e menos de 90, ele vai estar classificado como um ângulo agudo. Se ele medir exatamente 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Se ele medir mais de 90 e menos de 180, então entre esse intervalo, entre maior que 90, menor do que 180, ele é chamado de obtuso. E se ele medir exatamente 180 graus, ele é chamado de ângulo raso. Alguém talvez pense, mas professor, se ele medir mais de 180 graus? Bem, como eu havia dito, quando a gente traça então um ângulo no plano,
por exemplo, esse ângulo aqui, a gente determina, na verdade, dois ângulos, né? Esse aqui é amarelo e um outro que está subtendido aqui fora. Sendo que a gente sempre vai trabalhar com um ângulo de menor volta, como eu havia dito. Então, se nós temos aqui um ângulo de 180 graus, outro aqui abaixo de 180 graus, ângulo de meia volta. Qualquer valor maior do que esse aqui de 180 graus, exemplo 190 graus, faria com que esse ângulo aqui de baixo se tornasse então 170. Se o de cima tivesse 190, o de baixo teria então 170. Então a gente passaria a trabalhar com ele, e não com o de 190. Então por isso nossas classificações vão somente até 180, porque qualquer ângulo então aqui maior do que 180, vai fazer com que o outro se torne menor, e a gente vai passar a trabalhar com ele. Bem, os submúltiplos do grau. Nós temos aí um sistema aqui de base sexagesimal, é diferente daquela base 60, daquela base 10, né, que nós costumamos usar. Aqui são bases 60, como se fosse o tempo, né? Apesar das representações não serem as mesmas. Mas, por exemplo, 1 grau, como eu falei, se dividirmos a volta completa em 360 partes iguais, teremos 1 grau. Mas 1 grau pode ainda ser dividido em 60 partes iguais. Cada parte dessa vai ser chamada de minuto. Vai ser representada com uma aspas. Não é tempo. Não é tempo. É medida de abertura, de ângulo. Então, uma aspas para representar um minuto, que é 1/60 do grau. Se dividirmos, então, 1 minuto em outras 60 partes iguais, teremos o segundo, 2 aspas. Olha a representação aí. Então, cada 1 minuto, temos 60 segundos. Então, se for preciso transformar, por exemplo, de grau para minuto, cada grau são 60 minutos. Então, a gente vai multiplicar por 60. Exemplo, 12 graus equivale a 12 vezes 60, 720 minutos. Para transformar grau em segundo, então a gente vai multiplicar 2 vezes por 60, né? Porque se eu de grau multiplico para minuto por 60, e do minuto para segundo por 60 novamente, então do grau para o segundo eu vou fazer 60 vezes 60. Cada 1 grau equivale a 3.600 segundos. A transformação de minuto ou de segundo para grau ocorre fazendo o inverso, a divisão. Então, por exemplo, se eu tenho 720 minutos e quero transformar em grau, eu vou dividir 720 por 60, vou ter 12 graus, ou aqui inverso desse nosso primeiro exemplo.